Pronto, agora está ao vivo. Vamos colocar aqui. E... Vamos ver se olha aí. Peraí, deixa eu só pegar o nome aqui direito. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Poder entrar. Cadê a doutora? Pronto, aqui. Deixa eu botar aqui, doutora Euristilde, só um instantinho. Peraí. Vou pegar aqui. Vou botar aqui. Esse não presta, peraí. Fixar o comentário. Pegar aqui, ó. Vamos aqui fazer. Muito bem, deixa eu botar. Oi, tudo bom? E aí, doutora, tudo bem? Tá Tudo, falando hoje aqui o pra... dia inteiro a gente tá junto. a gente... deixa eu só botar o fone melhor aqui. Peraí. Uhum. Pronto. Acho que deveria ser... Isso pra mim tá confuso ainda. Peraí, gente. Eu tô fazendo... Pronto. Ah, doutora, que eu já tava ficando doida aqui. Tudo bem? Tudo, como é que foi? Hoje a gente estava lá, né, no evento da Academia de Direito do Trabalho e da O Academia primeiro de Direito encontro nosso. Penitenciário. E aí, quando a senhora ainda me anunciou gentilmente, falando do meu currículo e tudo, eu é que fiquei impressionada com... Eu conhecia, na verdade, eu conhecia a senhora de texto, pronto. Só de artigo mesmo, né? E aí, quando a gente passou a interagir lá no grupo da Lorena, né, da Mandala. Sim, sim. E aí eu ainda fiquei realmente mais impressionada também, mais comovida ainda com a atuação, né? E a garra que a senhora tem aí na Ai, magistratura, na vamos condução. começar tirando senhora, porque eu não te chamei de Tá bom? senhora Então não vou ainda. falar. Pronto, é verdade, tudo bem. Pronto, a gente Tava começa esperando essa assim. deixa. Pronto. Mas diga, então vamos fazer o seguinte, para a gente poder apresentar, conta um pouquinho assim, por alto, né, da vida, da experiência como juíza e como é que começou o carinho pelo direito do trabalho. Ai, começou muito, muito cedo, assim, porque eu vou começar a contar a história Isso, toda, tá? E a isso, que aí eu história é vou falando, longa, tá? a história é longa. É, nós somos 4 filhos Isso. e meus pais vieram do Nordeste, vieram da Bahia, e a gente Hum. não tinha muita perspectiva de vida, não. A gente sempre morou em Diadema, meu pai até hoje mora em Diadema. E você não é daqui de São Paulo, né? Você é do Rio? Sou do Rio, menina, e sou do interior do Rio, também sou uma tragédia, É, em termos de então. civilização. Você não deve conhecer, assim, Diadema. Diadema, assim, o pessoal tem um certo preconceito. Então, a gente Hum. estudou em escola estadual em Diadema o tempo todo, né? E aí, quando minha irmã mais velha precisava fazer vestibular, foi um acaso. Meu pai conta que ele ouvia uma rádio que se chama Rádio Independência ou Independente, alguma coisa assim, de São Bernardo do Campo, que é onde eu moro. E ele estava ouvindo a rádio e ouviu falar de uma tal de faculdade de Direito, uma autarquia municipal, que ele não sabia nem o que era autarquia municipal, mas ele entendeu que era uma faculdade Hum. municipal, então que o preço seria um preço que daria para a gente pagar. Então, aí ele comprou uns fascículos da Abril Cultural na banca de jornal para minha irmã estudar para o vestibular. Ela estudou para o vestibular por esses fascículos e passou. Não passou na Hum. USP, que era gratuita, mas passou na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que é uma autarquia municipal, então é um preço muito acessível. E aí, como estudamos nas mesmas escolas, fizemos as mesmas coisas, o mesmo pai, a mesma mãe, a gente, assim, a minha irmã do meio estudou pelos mesmos fascículos e passou em primeiro lugar no vestibular. Eu era mais devagarzinho, assim, estudei pelos mesmos fascículos e passei também na faculdade. E depois o meu irmão começou a fazer engenharia, saiu do curso de engenharia escondido para prestar vestibular na Faculdade de Direito São Bernardo, passou também, foi lá fazer direito também. Então, assim, o direito acabou entrando na nossa família por um acaso.
E na minha vida, um pouquinho, assim, tinha o exemplo da minha irmã mais velha, que tinha dado certo, então, né, vai dar certo. Mas eu fiz magistério antes, magistério no ensino médio. Eu fiz o magistério e eu dava aula de educação infantil. Então, eu estava no terceiro ano do magistério, quando eu prestei vestibular para direito. Então, eu precisava terminar o quarto ano do magistério. Eu fiz o primeiro ano da faculdade junto com o quarto ano do magistério, porque o plano era, eu poderia dar aula para educação infantil para pagar, porque a faculdade era municipal, mas tinha uma Mas mensalidade, tinha um era custo. pequena, tinha um custo. E aí eu Hum. pagava a faculdade com o dinheiro da aula. Então, no primeiro ano, minha irmã mais velha e meu pai bancaram a faculdade para mim, para eu poder, até no segundo ano, começar a trabalhar e poder custear os estudos. Hum. E eu descobri que eu gosto muito da aula. Então, Hum. assim, eu queria dar um Mas jeito de chegou, mas chegou juntar. a dar aula para criança também, né? Ou Sim, não? educação, sim, de 5 e 6 anos. Eu Ah, tinha mentira. eu tinha Ah. especialização em magistério de educação infantil mesmo, né, pré-escolar. Aí eu adorava, Hum. adoro isso ainda, adoro criança, adoro dar aula. E aí eu fiz direito porque era conveniente, mas eu descobri que eu podia juntar as duas coisas. Eu podia Isso. juntar a paixão pelo direito com a paixão de dar aula, né? E aí eu, Isso que eu achei inovador. E aí, é, como é que você fez isso? ai, foi. Então, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar num escritório, tudo bonitinho. Depois eu saí do escritório e passei a trabalhar numa empresa como advogada da empresa. E lá pelas tantas, a empresa falou que ia terceirizar o jurídico. Foi por volta de 1992, falaram que ia terceirizar o jurídico. Aí eu fiquei meio desanimada com a carreira, porque eu não tenho esse talento de comerciante que eu acho que o advogado tem que ter. O advogado que Hum. Tem o seu escritório, Para eu correr atrás acho, dos clientes. é, eu acho que tem que ter esse talento, essa habilidade, porque assim, eu achava tão fácil fazer o que eu estava fazendo, que se a pessoa falasse, ah, mas você não teve trabalho nenhum, eu diria realmente, não tive, foi um prazer, eu não tive mesmo trabalho nenhum, foi muito bom, foi gostoso de fazer. Então, eu não sabia cobrar. Eu não sabia como Hum. cobrar isso. Aí, quando a empresa falou que ia fechar e que eu teria que abrir um escritório, que eu ia ter que começar a fazer, ter habilidade, essa habilidade que eu não tinha, aí eu comecei a Hum. fazer letras. Eu comecei a fazer, prestei vestibular para letras, aí fui na USP, passei, comecei, fiz um ano de letras e nesse meio do caminho eu acabei, estava prestando o concurso, mas sem muita esperança, o concurso para magistratura. Só que no meio do caminho, quando eu estava no final do primeiro ano de letras, eu passei no concurso para Campinas, concurso da Ah. magistratura em Campinas. E aí eu não conseguia mais conciliar a faculdade com a magistratura. Mas a magistratura me mostrou um lado que eu não conhecia, assim, que um lado foi muito interessante, porque eu no escritório eu trabalhei como advogada de reclamante. Quando eu fui trabalhar para a empresa, tive a visão do que pensa uma empresa acerca das relações entre capital e trabalho. Entre uma coisa e Era outra, empresa, como é que era? Era de tudo? não, era uma empresa especializada, ela existe ainda, não sei se pode falar o nome, mas ela é Hum. especializada em espelhos retrovisores. Era a empresa número um em espelhos retrovisores no Brasil. Então, Hum. era uma empresa muito séria e era bem interessante, porque como tinha um jurídico próprio, o nosso papel era diminuir o passivo trabalhista. A gente trabalhava muito forte internamente no sentido de prevenção. Até porque tem um lado da empresa, era uma empresa muito séria, e tem um outro lado de que a empresa comercializava internacionalmente. Então, para Uhum. você manter os contratos internacionais, você Tinha que ter uma compliance e tudo, tem que né? ter. Isso na década de Hum. 90, eles tinham um comportamento ético bastante forte, bastante firme. Então, a gente tinha pouco contencioso. A gente tinha Uhum. muito mais processos, muito mais atuação interna de evitar conflitos, de evitar problemas, do que uma atuação no contencioso. Então, assim, eu acabei tendo muita visão do que pensa o empregado, do que pensa o empregador,
e a visão do funcionário, porque eu trabalhei na Justiça Federal, foi pouco tempo, foram 2 anos, que foi o período que eu demorei para passar no concurso da magistratura. E eu tive a visão 2 anos só, menina, com esse negócio todo? foi, né? Na época era. Mas peraí, desses quatro, 3 viraram juízes, não é isso que eu entendi? Sim, e meu irmão é super Que um é advogado. advogado. Meu irmão é Que super advogado, ele gosta. o rapaz, as 3 moças viraram juízes. Aí vocês É. passaram na mesma época, é isso? Não, a minha irmã mais velha, foi na ordem. A minha irmã Ah, mais velha passou em 1989. hum, A minha irmã do meio é juíza em Santa Catarina, a minha irmã mais velha é juíza na 15ª região, em Campinas. A minha irmã, ela é desembargadora. A minha irmã hum, do meio é juíza lá em Santa Catarina, em Joinville, e passou em hum. 1994 e eu passei em 1996. Entre uma coisa e outra, quando a empresa falou que ia terceirizar, eu prestei o concurso para oficial de justiça na Justiça Federal, trabalhei com o Dr. Fausto de Santos, e fiquei esses 2 anos que eu fiquei na Justiça Federal foram os 2 anos que eu entrei no curso de letras e que eu prestava concurso, sim, sem muita. Peraí, mais muita coisa na minha cabeça. Aí, peraí, o curso de letras, aí acabou o curso de letras, concluiu o curso de letras? Não, eu abandonei, tive que abandonar Acabou no porque aí já meio. era juíza, ainda fazendo graduação, nunca vi. Ai, Não, tem gente que consegue, eu não consegui, eu ah, não consegui. Aí eu ah. abandonei. Mas peraí, e a questão também de gostar, de ensinar, ficou um gap um intervalo muito pequeno, porque aí também Não, já houve, ficou. já retomou, Não, não é ficou. Eu isso? passei no concurso em 96, eu só retomei em 98. Em Hum, 96 eu passei do concurso, mas eu passei na 15ª região, eu passei em Campinas. E eu certo. morava em Diadema com meus pais. E então ficava assim, eu ficava indo e Imagina então, voltando. né, o pai de repente ter 4 filhos, 3 filhos juízas, gente, Ele se né? sente muito orgulhoso, assim, e ele é muito responsável por tudo isso. Assim, ele é Porque uma. se ele que viu o tal do anúncio da faculdade de Direito, daqui a pouco, Porque a gente daqui não a tinha 20 anos muita. tem 3 juízes dentro de casa. A Hum, gente não tinha muita perspectiva, assim, de fazer faculdade. Você não tem muita noção do que seria a nossa vida na época, assim. É, minha Por quê? mãe minha mãe, ela ensinou meu pai a ler e fazer conta para ele poder prestar uma prova para ser metalúrgico. Ele foi metalúrgico na Mercedes-Benz. Então, as primeiras letras, assim, as primeiras contas, minha mãe que ensinou para ele. Então, ele nunca teve Mentira, gente. Que escola luta, formal. hein? Hã? Que luta, menina. Sim, foi assim, a coisa era meio Mas vem difícil, cá, assim. e a formação da sua mãe qual era? Não, nenhuma também. Também Não, nenhuma, mas, nenhuma. É que assim, lá na mas o Bahia. seu pai chegou a não saber ler. Então, lá na Bahia, ela tinha um pouquinho mais de condições que ele, a ponto de o pai dela ter pago uma professora particular para ensinar os filhos lá no sítio. E ele não, ele já não tinha condição nenhuma. Então, assim, era um remediado, outro um pouquinho menos remediado. Mas ele tinha muita. Meu pai tem ainda, né? Minha mãe é falecida. Mas meu pai, assim, sempre leu muito. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar de Getúlio Vargas foi ele contando as histórias de Getúlio Vargas. Ele contando, ele lê muito, até hoje ele lê muito, e ele conta muito pra gente essas histórias dos livros que ele lê. Então ele é muito culto, apesar de ser pouco letrado. Assim, a gente não. Não, e Eu não. pegou puxado com as meninas, hein? Então, Né? não é legal, porque Ave Maria. assim, lá na Bahia o povo é sexista mesmo. Então, assim, ele não, as meninas têm que estudar. Não é porque é menina que vai namorar, casar e ter filhos. Porque a gente está falando da década de 90, gente. Não é isso? Não, não, 90 comigo. A minha irmã Não, entrou na faculdade em 80. A minha irmã Ah, mais tá. velha, ela prestou É. vestibular em 79 e entrou na faculdade em 80. Então, ela é Aí o que você acha mais legal da sua vida é essa conquista assim, pessoal em termos do feedback da família? Você acha, você fica, isso eu ou acho já passou assim, já muito. é natural para você? Então, isso eu acho muito, muito legal, porque eu gosto muito de valorizar isso que meu pai e minha mãe fizeram é, pela gente, mas tem um monte de coisa legal, porque depois eu namorei, casei, tive filhos, então meus filhos É. são minha vida, assim, é sensacional. E o direito proporcionou tudo isso para mim, né? Eu não sei se você percebeu que nós três gostamos muito de segurança.
Então, assim, eu prestei o concurso para a Justiça Federal porque, como oficial de justiça, porque eu queria segurança quando eu percebi que estar na empresa não era algo muito seguro, já que eles quiseram terceirizar. A magistratura é algo que me traz bastante segurança também. Então, assim, eu gosto dessa segurança que a magistratura traz e eu gosto especialmente do papel que eu acabo exercendo na vida das pessoas como juíza. Como juíza, eu exerço, eu consigo, juíza do trabalho, né? Eu consigo resolver algumas questões que, assim, de coisas que a gente vivenciou quando era criança. Então, eu consigo me colocar Gente, no mas isso não lugar. é uma loucura, não? Tu não é muito. Tu não se sente parcial muito nessa visão, não, doida? Não, não, nem um Não. pouco. Tu não se Não, coloca assim, ah, podia ser eu, vou dar, hein? Não é aquela juíza não, que. não, não. Mas é muito importante a gente se colocar no lugar do outro e sentir o lugar do outro. E o outro são as duas partes. O outro é tanto a empresa como o empregado. Então, assim, o artigo 8º da CLT eu uso o tempo todo e falo para os meus alunos a importância dele o tempo todo. Eu tenho que fazer a decisão de forma tal que eu não vá fechar a empresa. Porque se eu for fechar a empresa para poder dar o direito para eu, eu, eu tiver que fechar essa empresa, aí é melhor eu pensar, parar, pensar, chamar todo mundo para a gente conversar e para a gente poder ver uma forma melhor de resolver, de solucionar essa questão para ficar bom para todo mundo. Então, Nossa, acho Maria, que que eu queria assim, fazer um processo lá na tua vara. Deve ter muita história eu para sou contar, hein, brava. Ruth? Eu sou, Você tem algum caso assim que você acha que te impactou mais, assim, que fica mais na. sim, em O que você vários, conta? tem vários, mas assim, tenho uma fama de má, tá bom? Porque eu gosto muito de direito De má pra processual. quem? Calma, calma. De má pra Para quem? todo mundo. Eu sou igualmente má. Eu sou má para todo mundo, sabe? Hum, Se eu perceber que tá mentindo, então, ai meu Deus, aí eu rodo a baiana. Aí eu mostro todos os hum. meus ancestrais, aí cai, assim, eu, acabei de matar um pernilongo, ó. Ó, acabei de matar. Acabou de quem? Ah, não, Matar um mata não. pernilongo na minha testa. Ah. Mas assim, eu Não, o rodo a caso que te baiana, você marcou, que você ia percebeu? falar. Ah, sim, o caso que me marcou, um queimado, um Queimado o trabalhador quê? queimado. Ah, e aí? Um trabalhador que foi queimado. Ele trabalhava numa padaria, não era bem padaria, era um supermercadinho lá de Diadema também, mais de bairro, assim. O dono do supermercado, ele estava iniciando na vida como comerciante. Ele primeiro tentou, ele foi empregado e quando ele foi mandado embora, ele recebeu as verbas rescisórias e abriu esse supermercado que tinha uma padariazinha no fundo. Esse trabalhador, quando ele saiu, tinha acabado a luz, então todo mundo saiu muito rapidamente e as pessoas não perceberam que o gás ficou vazando um pouco. Quando Ah, ele meu entrou no pai. dia seguinte, ele foi a primeira pessoa que chegou, porque como ele fazia o pão, ele acendeu as luzes e tudo explodiu e ele estava lá. Ele se escondeu debaixo da pia e depois o perito falou que foi o pior lugar que ele podia escolher para se esconder, porque o gás se acumulou ali e o fogo foi muito cruel ali. Então, assim, e ele foi na audiência, ele estava Ah, foi muito. ele. Eu tô achando já que é o espólio, ah. Foi Não, ele. ele foi na Hum. audiência. E ele Ah, estava tá numa bom. situação muito, muito ruim, e a gente tentando o acordo, e ele dizia que o que ele queria era a vida dele de volta. Então, e o empregador chorando, porque o empregador também queria dar a vida dele de volta e não conseguia. O empregador falou: Olha, eu vou pegar empréstimo no banco, porque o empregador era tão pobre quanto Ele. o empregado. Eu vou pegar empréstimo no banco, o máximo que eu conseguir que o banco vai me emprestar, porque eu penhorei a casa, eu dei a casa como garantia, são 300 mil, e o trabalhador não queria. Eu quero 3 milhões, porque eu quero minha vida de volta, eu acho que eu vou para os Estados Unidos fazer cirurgia. E a gente não via muita perspectiva, mesmo indo para os Estados Unidos fazer cirurgia, do estado que ele ficou. Então, assim, essa situação realmente me impactou muito. Aí quer dizer, aí a pessoa é juíza, mas se sente impotente, né, não? Sim, sim. E assim, eu não vi a culpa da empresa na história, não enxerguei culpa na empresa, mas eu julguei
pela responsabilidade objetiva, eu disse que a empresa teria que pagar, eu condenei em valores que eu achei que a empresa conseguisse pagar, então condenei nos R$ 300.000 e achei talvez que o tribunal reformasse porque não aparecia no processo a culpa da empresa. Se o tribunal fosse julgar pela responsabilidade subjetiva, aquela pessoa se matava, porque ia sair do processo sem nada. E depois eu encontrei com alguém no elevador e a pessoa falou, olha, eu peguei aquele processo que você julgou em primeiro grau e a nossa desembargadora manteve a sua decisão, manteve o pagamento, manteve a responsabilidade objetiva da empresa. E essa responsabilidade objetiva da empresa foi construída junto com os advogados. Os advogados ajudaram a gente colocar lá, olha, as partes concordam que a responsabilidade é objetiva, para evitar que no futuro alguém optasse pela responsabilidade subjetiva e acabasse o trabalhador não recebendo nada. Pô, mas ficou legal esse texto, né? Ficou, no final ficou. Né? Criativo. Ah, Bom, ó, quem tá falando aqui, olha, tem gente que dá umas referências que a gente, né, pisca o olho, finge que vai atrás, mas quando o Aguiar fala, né, o Cacá fala, falando assim, ó, ótima professora da Faculdade de Direito de São Bernardo. Deve ser um show mesmo essa aula, hein? Porque ser juiz assim com tanta emoção ainda depois de anos de carreira é difícil. Acho que as pessoas acabam às vezes ficando meio sei lá, ganhando uma capa, né? Um negócio que, né, você fica mais insensível. E eu vendo você narrar, mais perspicaz, a gente consegue perceber mais a mentira quando ela existe, a má-fé quando ela está lá latente, então a gente fica mais sensível. Mas se acostumar não, né? Mas tem muita gente que se acostuma, entendeu? Não, a gente não se acostuma, não. Na verdade, eu vi algo quando estava na faculdade de um colega que era médico. Na verdade, ele fazia medicina, o cara é demais, ele fazia medicina e direito ao mesmo tempo. E ele trabalhava em pronto-socorro. Aí ele saiu um pouco do pronto-socorro e ele falou que saiu um pouco do pronto-socorro e foi fazer o estágio dele, não sei como se chama na medicina o estágio deles, num lugar diferente, porque ele estava percebendo que ele estava se acostumando com a morte. Que bosta. Então, aí, quando ele falou isso, eu decidi que eu não ia querer me acostumar com coisas que fossem negativas. Eu quero sempre entender o que está se passando e tentar. Eu sei que eu vou errar muitas vezes, mas tentar, no mais das vezes, dar uma solução que seja justa. É claro, a gente trabalha com a justiça que está nos autos. Nem sempre é a calma, porque esse negócio de ser juiz, eu acho que não é de Deus, gente, porque você fica você não consegue dormir, eu tenho problema de sono, então eu não tenho condição. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já deu alguma decisão que você pensou assim, me arrependi, agora não dá? Por favor, porque juiz não dá pra voltar atrás, né? Advogado ainda dá pra, né? Apresenta outra petição, não sei o quê. Acabou. Você já ficou assim sem dormir? Ai, meu Deus, que porcaria que eu fiz aqui. Já aconteceu de eu ficar 8 meses com o processo e depois dormir, sonhar com ele, tanto que eu ficava pensando qual seria a solução. Aí eu sonhei com a solução. E aí fiquei perguntando, por que eu demorei tanto? A solução estava tão piscando pra gente, estava tão nítida, que aí eu não conseguia entender porque eu demorei tanto. Agora, uma coisa que eu tenho assim, depois que eu dei a decisão, eu esqueço dela. Se está certa ou se está errada, aí o tribunal vai analisar depois, vai ver depois o que dá para fazer, o que pode, se vai reformar. Aí dá para dormir legal. Você não tem aquele arrependimento, mas tem aquele negócio sei lá, tem uns casos que dão aquele impacto de, dá para passar para próximo, né? Na verdade, a gente acaba, não sei se todo mundo faz igual, mas eu faço primeiro os mais simples e vou deixando... o professor Diego Antunes está falando assim, melhor, já recebeu e acatou um pedido de retratação no RO? Eu não, acho que não, né? Fala de novo, receber... Não, um pedido de retratação no RO. Isso aí não existe. Os juízes nem nunca ouviram falar, amiga. Isso aí esquece. Não.
Só reduzir. A gente fica na consciência, olha lá. Mas aí, esse negócio, você ficar, né, naquela ladainha mental para produzir, porque tem gente que não, que vai seguindo a ordem, vai canetando, vida que segue. Mas outros que ficam ainda, sei lá, que ainda tem uma. Não sei, eu acho que é um link maior com o lado moral do direito e não consegue dar a decisão mesmo e fica naquela coisa que não ata nem desata. Eu paro muito e assim, aí atrasa mesmo, acaba ficando. Esse que eu lembro, foram 8 meses. Foram 8 meses. E aí, quando veio a solução à cabeça, assim, aí eu falei, meu Deus, por que demorei tanto tempo? A Mas era solução o quê, estava gente? no Que eu tô meio. até nervosa com isso aí. O que é isso? Não, Nem me... era, era uma pessoa que foi contratada no Brasil para prestar serviços no exterior e ganhava em dólar e tinha uma série de coisas que eram bem diferentes do nosso dia a dia de horas extras e aviso prévio. Então, assim, não era uma coisa só, eram vários pedidos interligados que se eu decidisse um, eu conseguia dar coerência para os outros. Então, o que faltava para mim era conseguir dar essa coerência, né? Porque a sentença tem que ser coerente. Então, não posso ter pedidos contraditórios na hora de solucionar. A solução tem que ser encadeada. Mas, assim, Você também gosta mais de direito ou de processo, Rotilde? processo. É? Mais processo. É. E aí já fui xingada, tem advogado que fica muito bravo comigo, sua processualista. Hum. Eu sou. Eu sou mesmo, eu gosto. Eu acho Mas que aí, é um o jogo. processo do trabalho é tão aderente ao direito material, você não acha, não? Acho, e eu acho que é um jogo, assim, é um jogo gostoso de jogar. E que, às vezes, a pessoa que não sabe as regras do jogo acaba saindo um pouco prejudicada. Então, assim, muitas vezes eu vejo que a questão. Claro que no direito processual trabalhista, o que der para a gente aproveitar, a gente aproveita. Mas, às vezes, a melhor solução é extinguir o processo inteiro para começar tudo de novo, para começar processualmente de forma correta, para evitar, de repente, alguma improcedência. Ih, já vi que tu é Como braba você. mesmo. Sou brava mesmo, porque às vezes eu tentar aproveitar processualmente um pedido que não está muito explícito, que não está muito claro, eu acabo matando o direito material da pessoa. Então aí Verdade. eu tenho e assim, eu só peso, porque eu tenho que ser justa. Então, assim, se aproveitar a forma, eu vou conseguir analisar a fundo o direito material? Se sim, o processo continua. Se, ao analisar a prova, eu acabar prejudicando o direito material, o processo, a forma, eu acabar prejudicando o direito material, é melhor extinguir, para a pessoa ter a oportunidade de ter o direito material analisado. Me conte uma coisa, o que você acha que é mais difícil assim na magistratura, hein? Seja no dia a dia, seja no ofício em si. E as audiências. As audiências, às vezes, a gente sai esgotada das audiências. Porque eu atuei na Justiça Federal como oficial de justiça, então eu participava das audiências criminais na Justiça Federal. O doutor marcava uma audiência de instrução por semana. Então, ele trabalhava aquele processo, ele sabia quase que de cor aquele processo, né? Então, falava o processo do fulano, ele já sabia do que estava falando. Agora, a gente faz 20 audiências aqui em São Paulo num dia só. Eu gosto da audiência una. Então, eu fazia 20 audiências unas num dia só. Então, quando você termina o dia e você ainda tem que pegar para fazer os despachos, depois pegar para fazer as sentenças, uau, é muito desgastante, é muito pesado. E você não consegue, às vezes, tirar das costas o peso de tudo que foi ouvido. Então, assim, as audiências eu acho que é bastante pesado. E vai fazer 2 anos agora no final, em setembro, dia 30 de setembro. Eu entrei no dia 1º de outubro de 2018 e vou agora até dia 30 de setembro de 2020. Eu estou como juiz auxiliar da corregedoria. Então, é uma atividade administrativa, não é uma atividade jurisdicional. Isso é bem mais complicado também, porque aí a gente tem que analisar com calma todos os problemas
que acontecem administrativamente no relacionamento de magistrados com servidores, magistrados com advogados, e tentar dar uma solução mais pacífica possível e mais justa possível, mas só que é uma solução administrativa, não é uma solução jurisdicional. E também acaba sendo um pouco, um pouco juiz dos pares, né, não? Sim, analisar, porque na verdade quem julga é o doutor Vidigal, que é o corregedor, né? Mas assim, a gente auxilia o doutor nisso, mas assim, é analisar o comportamento dos pares. A vantagem que eu vejo de os tribunais terem a figura do juiz auxiliar da corregedoria é porque muitas vezes os desembargadores já estão no segundo grau há muitos anos e faz tempo que eles não fazem audiência, ou fizeram audiência na época em que era muito diferente fazer audiência, tinham menos pedidos, menos conflitos. Então, conforme a crise vai se acentuando, os conflitos também vão se acentuando e o nosso trabalho vai ficando cada vez mais complicado. Então, o nosso papel é lembrar para o desembargador das dificuldades que existem em primeiro grau, né? Olha, talvez o juiz tenha agido assim, não porque ele foi exagerado, tal, mas porque a situação pedia. No dia a dia, fazendo 20 audiências direto, chega uma hora que, ouvindo mentira, na primeira você está feliz, na segunda você está mais ou menos, na última você já está muito bravo. Mandando então, prender todo mundo. Então a gente lembra. Eu mandei prender uma vez, mas e não foi mesmo, Não foi audiência. E eu fiz isso de forma muito foi muito constrangedor para mim. Eu não queria fazer isso. Por quê? Foi o que foi? Um funcionário do balcão veio me chamar e falando, olha, a pessoa que está tirando o processo em carga, ela apresentou essa OAB, só que essa OAB não é dela. Ela está se fazendo passar por outra pessoa. Eu falei, ixi, Maria, mas aí quem tem que mandar prender é a polícia. Já chamei. Mas a pessoa falava que era ela, menina, às vezes estava só mostrando a carteira do chefe, né, não? Então, ela estava falando que ela era mesma, ela assinou a carga. O menino fez tudo direitinho. Ela assinou a carta. Foi mais. Não, o menino... essa moça já devia ter perturbado a vida desse menino do balcão muito. Porque quando ela veio pela milésima vez, ele fez tudo direito. Ele pegou a carteira, ele pegou a assinatura dela no livro de carga e chamou a polícia. Aí eu falei, bom, não tem outro jeito, né? Que doideira. Aí eu chamei os policiais para dentro do gabinete, chamei a senhora para dentro do gabinete e falei, olha, aconteceu isso, né? A senhora não é, a senhora não é, né? A senhora disse que é uma pessoa, só que a senhora não é. Aí ela começou a chorar, falou que não era mesmo, que ela era... Mas aí você falou calminha assim? Você não perde as estribeiras, não? Perco muito, mas nesse caso eu tava Ficou até constrangido. Eu estava com muita pena. Falei calminha mesmo, porque eu estava com pena. Eu estava constrangida com a situação. Aí ela explicou, chorou, falou que a irmã dela é advogada, aquela carteira era da irmã dela, que ela foi lá para fazer o favor para a irmã. Mas aí o funcionário falou que ela fazia aquilo o tempo todo. Para eu não me impressionar com aquela, né, encenação, blá, blá. E aí eu falei, bom, policial, você faz se tiver que fazer. O policial, não, aqui a autoridade máxima aqui é a senhora tem que dar voz de prisão. Aí eu dei voz de prisão. E foi a única vez que eu dei voz de prisão para alguém na vida, mas eu nunca... Um monte de gente falando que tá com saudade. Você deve ser uma excelente professora, Erotilde. O outro aqui tá perguntando... A gente, aqui, eu não... Quem é que tá falando assim? Fazendo uma pergunta que já declarou inconstitucional, mas nós não queremos saber. Isso aqui não é conversa de lei, não, gente. Eu ainda fiquei me coçando aqui para perguntar a história porque você falou que é o mais difícil fazer audiência. Imagina agora a audiência telepresencial. Fala só um pouquinho. Eu não gosto de falar. Isso aqui é uma coisa sem juridiquês, mas já fez? Eu fiz uma audiência telepresencial, mas eu estou na área administrativa, de novo. Não foi uma audiência, não foi de instrução, foi uma audiência de tentativa de conciliação entre uma advogada e uma magistrada. E, nossa, a primeira dificuldade, eu acho que é possível, deixa eu já dizer de antemão que eu acho que é muito possível fazer audiência de instrução por videoconferência. Mas eu tive como... Não, possível mas é chato. Você chato, mesmo, você não gosta desse calor humano da justiça, você mais como é que se diz? Justiça do amor aqui no impossível. Você faz a coisa
pelo ofício. Então, esse negócio. Tu não acha muito gelado isso, não, gente? Você falar através Acho, da. assim como está conversando com você, ou hoje no nosso encontro É, né, à tarde, virtual, claro que eu prefiro face to face, mas a gente não sabe quanto tempo que esse afastamento social vai perdurar. Então, se a gente não sabe quanto tempo vai perdurar, a gente vai ficar sem dar a prestação jurisdicional por quanto tempo? Tem gente que precisa do dinheiro hoje para comer. Então, eu recebi uma comunicação eletrônica que eu não respondi ainda, porque não deu tempo, ontem à noite, de um perito dizendo que ele quer trabalhar. Eu quero fazer perícia. ai, Claro que coitado. não vai poder entrar, porque não pode entrar nas empresas. Então, assim, eu gosto da ideia de você fazer audiência por videoconferência, não que seja a regra quando nós voltarmos a ter o convívio social, mas como uma forma de solucionar esse problema que a gente vive agora. Então, assim, não vejo como sendo o ideal, mas eu vejo como sendo o possível no momento. É o que tem É para verdade. hoje, é É o que isso que tem eu para acho também. hoje. É. Então, a gente tem que Negócio de ser o tentar novo fazer. normal, eu acho ridículo. Não, uma coisa que eu acho Pera que vai lá. ser uma coisa que eu acho que sim, vai ser o novo normal, sessão no tribunal. Eu acho porque, pelo menos aqui no Tribunal de São Paulo, as pessoas os magistrados mais idosos estão no tribunal, são os do grupo de risco. E a sessão tribunal acho que facilita até a vida dos advogados, que muitas vezes têm que se deslocar de um estado para outro só para fazer os 10 minutos da sustentação oral. Eu acho que a sessão no tribunal será um novo normal e as audiências de tentativa de conciliação. Então, essa primeira tentativa nossa, minha, deu certo, funcionou, mas eu tive problema de conexão, eu tive dificuldade de entrar. Depois eu consegui entrar, a gente conseguiu conversar muito, não saiu acordo, mas a gente conversou bastante, a gente conseguiu encerrar a instrução para poder já ir para o julgamento pelo doutor Vidigal. Então, assim, economizou muito tempo, foi muito bom. Mas quando eu consegui entrar, em determinado momento da nossa conversa, a advogada perdeu a conexão. Então, a gente esperou ela entrar. Então, é um momento de muita paciência, que não dá para É. colocar 20 audiências ao mesmo tempo. E o menino que está me substituindo na vara, ele contou uma história, foi bem interessante, que eu falei, nossa, minha secretária, até quando ela erra, ela acerta. Hum. Ela, sem querer, né, então o juiz começou a audiência de instrução, ele pediu para o advogado mostrar o entorno para ver se estava tudo certo, não tinha problema. O advogado mostrou, começou o depoimento pessoal da reclamante e a secretária, né, da vara, ela clicou, ao invés de colocar as testemunhas no lobby, ela tirou as testemunhas da sala, da sala virtual. Certo. Então, ela foi recolocar as testemunhas na sala virtual. Quando ela Uhum. foi recolocar as testemunhas na sala virtual para entrar no lobby, colocá-las no lobby, apareceu o escritório inteiro na tela, na câmera. E estavam todos na mesma sala. A reclamante prestando depoimento pessoal e todas as testemunhas da reclamante ouviram todo o depoimento pessoal. Então, eu acho que a gente tem que haver uma colaboração. Para dar certo, tem que ter boa fé. Nesse caso, eu achei que o juiz que me substituiu, ele foi muito legal. Talvez eu não tivesse a frieza que ele teve de fazer tudo direitinho. Ele não ficou irritado, ele não ficou nervoso. Ele colocou tudo na ata que aconteceu. E, na hora de dar o julgamento, ele vai dar o julgamento dando a valoração, contando com isso que aconteceu. Né? Então, assim, tem todas essas dificuldades, mas, assim, é triste perceber que não há boa fé. Por outro lado, ele contou que todas as outras, ele falou, olha, eu vou contar coisa ruim, mas também vou contar coisas boas. Fiz várias audiências de instrução e funcionaram, porque os advogados estavam com muita boa vontade e os advogados estavam querendo que desse certo. Então, quando as pessoas querem que dê certo, funciona. Mas eu Eu acho acho que que é mais uma questão da eficiência do agora mesmo, mas não é, e o que vai não ficar vai para mudar. sempre, talvez as tentativas de Isso, conciliação é, e as sessões no tribunal. é. Tá? Eu Porque acho aí vocês que estão falando de grupo de risco também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a marca registrada da doutora Erotilde na vida profissional, assim? O que você acha que mais te diferencia enquanto juíza, enquanto professora? vixe, não sei não. Não sei dizer. Eu acho que eu gosto de gente.
Eu gosto de gente. Então, eu gosto de falar muito, eu gosto de estar, né, conversando, de se Perde uma bobear. hora na audiência, fácil. Perco sim. Perco sim. Tá, Falando de tudo. E para falando de entender. tudo. Então, Uhum. mas assim, até essa conversa também, às vezes rende frutos, rende alguns bons acordos. Então, Ah, assim, eu é, acho isso é que isso verdade. Isso aí é. também eu achei também algumas referências que eu peguei a senhora vai ser bem conciliadora, né? Eu tento. Tem essa fama, pelo menos eu peguei Eu essa tenho fama de fama. má. Eu sei que eu tenho fama de má, Eu eu não peguei acho. essa fama, não. Isso aí a senhora tá me contando. Você que tá me contando. Não, e às vezes eu gosto de cultivar a minha fama de má, porque, eu tenho fama de má. Pronto, lembrei de situações. Eu Hum, tenho uma sobrinha que ninguém sabe que ela é minha sobrinha. Que ela, na verdade, é filha do namorado da minha irmã. E ela é juíza. E ela estava, hum. tempos atrás, ela estava lá na sala de, assim, passando pela sala de espera da vara onde eu atuava, não era em São Caetano, e ela ouviu uma advogada falar: é a titular que está aqui hoje. Hum. Não entrega essa defesa, não. Entrega essa outra. Ah, Jesus. O Eu povo tenho não fama vale de má. nada. Eu tenho uma fama de má. Mas é só fama, Hum, tá? Ninguém, no fundo, eu sou muito boazinha. O povo é que não sabe. hum. O pe- Agora, deixa eu te falar também outra coisa que eu achei curioso. Até na via da magistratura e da academia, você acabou, assim, de uma forma ou de outra, também conseguindo o contato e o acolhimento com aquela sua paixão antiga das crianças. Eu vi que tem, né, Sim, escritos também, né, nesse sentido. sim. Tem uma atuação voltada nisso, né? Como é que é? Sim, quando eu tive que pensar no texto para a dissertação do mestrado, eu Isso. pensei como, assim, o que que eu gostaria de falar. E aí, assim, eu gosto de falar de criança. Então, aí eu escrevi sobre a questão do trabalho infantil, tentando resolver, solucionar. Isso faz muito tempo, isso foi em 2000 e... Ixi, não foi 2000. Eu entrei no mestrado em 1999. E eu terminei o mestrado em 2002, eu fiz a defesa em 2002, quando minha filha tinha 4 meses de idade. Mas, assim, o que me incomodava, que criança não podia trabalhar, mas criança trabalhava na televisão e criança trabalhava como esportista. Isso me incomodava muito e naquela época o Brasil estava para ratificar as duas convenções da OIT que tratavam de trabalho infantil, a 138 e a 182. O Brasil conseguiu ratificar inicialmente a 182, que são as piores formas de trabalho infantil, e não conseguia ratificar a 138 por motivos óbvios. O Brasil colocou na Constituição Federal que o início do trabalho formal seria aos 16 anos por uma questão previdenciária e não por uma questão séria de erradicação do trabalho infantil. Então, enquanto o Brasil não mostrou que tinha seriedade na tentativa de erradicação do trabalho infantil, o Brasil não conseguia ratificar essa convenção, a 138. Então, a minha ideia era tentar solucionar esse problema. E esse problema, mesmo quando o Brasil ratificou a convenção a 138, que fala que tem que ter idade mínima de ingresso no mercado de trabalho, que deve coincidir com o término do ensino fundamental, obrigatório e básico, que naquela época no Brasil terminava aos 14 anos. Hum, Então, assim, a convenção dizia que tudo bem, tem que coincidir com o ensino fundamental, salvo se for trabalho artístico e trabalho esportista, no desporto. Então, assim, a convenção dava a solução. Mas ela entrou, naquela época, ela entrou no ordenamento brasileiro como lei ordinária. Ela só uhum. galgou depois o status de direito fundamental, depois de convenção de direito fundamental, depois quando a luz está muito forte aqui no meu olho, depois que teve a emenda constitucional número Isso. 45. Né? É. Então, naquela época, eu ainda me incomodava. Quando veio a emenda constitucional número 45, aí tudo se acomodou, porque Isso. a convenção diz que pode ter o trabalho para o menor de 16 anos, né? Você trabalhou quando era menina, Ruth? Não. Eu comecei a trabalhar com 15, mas porque eu quis. Assim, eu achava que era importante trabalhar e que
Eu gostava de ter minhas coisas. Acho, assim, hoje eu não gostaria que meus filhos fizessem a mesma coisa, não. Você tem quantos? Tenho dois. Tem uma menina de Ah, 18, que agora não vai ter trabalho infantil, né? Agora já tá com 18. agora já não E é o mais menino trabalho de, infantil. e o menino de Ah, 12. O menino de é. 12. Você começou com 15 trabalhando em quê? E na escola, era muito bom. Eu trabalhava na Hum. biblioteca da escola. Então, Ah, tá. assim, eu catalogava os livros, eu atendia as pessoas que iam lá é, pegar livros e quando tinha, não precisava ajuda na secretaria da escola, eu ajudava na secretaria da escola. Era bem Hum, legal. Aí teve uma passagem que eu achei bem interessante, de uma coisa que eu nem sabia que eu tinha feito, mas foi legal. Um menino que se chama José, hum. tempos depois, assim, muito tempo depois, o ano passado, eu o encontrei por um acaso e ele falou, e eu nem lembrava mais quem ele era, né? Aí ele se apresentou e ele falou que quando eu trabalhava na secretaria da escola, ele foi pegar o histórico escolar dele e ele disse que não tinha perspectiva de vida porque o pai dele era caminhoneiro, aquelas coisas. E eu falei, não, mas passar na faculdade de Direito de São Bernardo é muito fácil. Você decora isso, Hum. isso e aquilo outro que vai dar. E ele falou que ele decorou isso, aquilo outro, ele passou, e ele é advogado, e agora ele trabalha nas conciliações como advogado convidado para fazer as conciliações e as Da Tívola. mediações. Então, assim, Ah. eu É ajudei bom alguém assim que eu exercer, percebi. né, uma influência assim positiva na vida da pessoa. Quem é professor tem muito isso, né? Eu Eu não sei. gosto. Você se sente mais assim, é, é, mais recompensada pessoalmente com o seu trabalho na magistratura ou na academia? Ou mesma coisa? Eu acho que um complementa o outro. Eu acho que eu É? consigo dar aulas mais interessantes, com argumentos melhores, porque eu trabalho na magistratura. E eu consigo enxergar processualmente coisas interessantes, porque eu estudo para dar aula. Então eu não consigo, às vezes que eu penso em me aposentar, eu fico pensando que se eu me aposentar para ficar só dando aula, talvez a qualidade das aulas acabe sendo impactada. Eu acho que os dois se complementam. Eu não sei, não Hum. saberia dizer quem que eu amo mais. Eu acho que eu amo os dois. Acho que é possível amar duas coisas ao mesmo tempo. Mas você cogita assim, um dia que quando você se aposentar na magistratura ou na coisa, você ainda advogar? Não, você não Não, gostou muito. não. Eu assim, não dá para dizer dessa água não Hum. beberei. Talvez uma advocacia consultiva, porque eu não sou combativa. Eu não sou. Eu acho que para estar assim no dia a dia das audiências, nas sustentações orais, você tem que ser uma pessoa combativa, eloquente. Eu não sou nem combativa nem Então, vou matar. eloquente, mas talvez uma advocacia consultiva, Ah. algo E, mais e, de e, gabinete. e me conte uma coisa, você acha assim, o que você falou que o mais difícil seria a audiência, mas em termos assim institucionais, o que você acha que é mais desafiador na sua carreira como juíza? O que você acha que você pode mudar? Você falou, né, que você gostava da magistratura, além da segurança, que era esse impacto na vida das pessoas. E aí, como é que você vê isso assim como uma missão, como um talento, uma vocação? Eu acho que mais um aprendizado mesmo. A gente aprende todo dia. A gente não nasce juiz, né? A gente aprende a ser juiz. Eu não sei dizer se é por isso que eu fico vocação, talvez não. Acho que um aprendizado dia a dia e constante, né? A lei muda constantemente. Eu tenho que estar sempre atualizada. Os modos de operação mudam constantemente. Então, eu comecei no papel, carregando porta-malas do carro, tinha que ter um carro grande para carregar o número de processos que vinham. E aqui em São Bernardo, eu atuei bastante tempo aqui em São Bernardo, tinha muito processo mesmo. E assim, ter espaço físico dentro de casa para guardar todos os processos. Então, de uma hora para outra, os processos físicos não existem mais e a gente tem que começar a trabalhar no PJE e acostumar com esse novo método. E agora não consigo ver processo físico da asco de olhar processo físico, eu prefiro o processo eletrônico. E de uma hora para outra, a gente para de fazer audiência presencial e começa a fazer audiência por videoconferência. Então, assim, são desafios diários, Constante. constantes. E eu acho que o desafio principal agora é você conseguir fazer as audiências por videoconferência sem excluir.
sem aumentar a distância que tem entre aqueles que têm condições telemáticas de entrar nessas audiências e aqueles que não têm condições nenhuma. Outra coisa que eu fico pensando o tempo todo, agora na área educacional, como diminuir a distância daqueles alunos que têm condições de assistir às aulas síncronas por meio das aulas online e aqueles que não têm o computador, ou não têm um celular, ou não têm o Isso é Wi-Fi. uma questão também, né? Então, assim, isso me preocupa muito, isso é algo que me faz muito perder o sono, muito descobrir o que eu posso fazer para ajudar. É uma desigualdade o Brasil Sim, demais, né? então, e essa pandemia só está aumentando o fosso dessa desigualdade. Então, assim, a gente tem um grupo de estudos na faculdade dos alunos que é justamente sobre os dilemas entre o capital e o trabalho, e a gente estuda como diminuir essa distância. Como que a academia pode fazer para diminuir essa distância. E eu acho que a magistratura diminui essa distância o tempo todo, quando a gente faz um acordo, quando a gente consegue solucionar rapidamente um caso, quando a gente consegue que uma pessoa receba o processo. Eu lembro assim, logo no comecinho da carreira, no interior de São Paulo ainda, em Sorocaba, não foi em Santa Bárbara do Oeste. Em Santa Bárbara do Oeste, várias tecelagens estavam fechando por conta da concorrência chinesa. Uhum. E assim, um trabalhador, depois que saiu, fez o acordo, ele, doutora, eu entendo a senhora só quer meu bem. Sabe quando isso dá Tadinho. isso dá força de você continuar, É, mesmo eu estava longe da família, estava tudo, mas assim, uau, é isso é, que eu quero, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu gosto disso. é. O que que mais te irrita na carreira? Tem alguma coisa ou Ai, não? é Tá toda mentira, feliz? né? O povo que Ah, mente. mentira. O povo mente o tempo todo e acha que a gente não está percebendo a mentira. E acha que a gente não está notando que aquilo lá não está certo. E a mentira, ela não encaixa, né? A mentira fica muito patente, assim. E depois de alguns anos a gente percebe quando está mentindo muito fácil. Então isso irrita muito, porque é meio que ludibriar não só o magistrado, mas a tentativa de ludibriar o poder judiciário, É, o próprio se eu poder fosse judiciário. juíza. Não, se eu fosse juíza, esse negócio de testemunha iria me irritar profundamente. Mas outra coisa também, execução que não vai para frente. Porque a gente deve dar um Então, trabalho fazer a sentença, aí o negócio não realiza. e é uma das facetas da mentira. Porque tem gente que esconde, agora, principalmente com a história da prescrição intercorrente, do artigo 11A, Hum, muita gente tenta esconder o patrimônio por 2 anos, porque, se eu esconder o patrimônio por 2 anos, eu não vou precisar mais ter problemas com a justiça do trabalho. Então, é, isso é muito ruim, e isso está muito além das nossas forças, porque o Bacenjude, logo que ele foi criado, em acho que 2002 para 2003, ele resolvia muitas coisas. Então, assim, a gente conseguia muito resolver a execução. Com o passar do tempo, ao mesmo tempo que a gente foi aperfeiçoando os mecanismos de busca do dinheiro para poder garantir a execução, as pessoas vão se aperfeiçoando no sentido de verdade. esconder o dinheiro. Então, e se a gente for aplicar a prescrição intercorrente a ferro e fogo, ficou fácil. A pessoa fica 5, 6 anos num processo de conhecimento, bastam 2 anos o executado escondendo o patrimônio para estar tudo, sabe, tudo solucionado sem a efetividade da prestação É. jurisdicional. Eu acho que para o juiz deve ser muito frustrante, né? Sim, Tipo, é muito né? frustrante. Muita Por perda isso de tempo. eu aplico a recomendação número 3 da Corregedoria Geral do seu Trabalho, que E que fala é isso, que Jesus? nessas circunstâncias tem que aplicar o artigo 40 da Lei 6.830 de 80, que fala Fala da que suspensão. enquanto não encontrados os devedores, os executados e seus bens, o processo fica suspenso e não conta prazo prescricional. Está na recomendação da Corregedoria Geral do seu Trabalho e eu aplico porque eu acho que é mais justo. Porque senão eu estaria beneficiando os malfeitores, né? Beneficiando aquele que está se utilizando da própria torpeza em detrimento do empregado. É, é.
Esse eu não sabia que estava na coisa. Eu via o pessoal adotando isso, mas não sabia que tinha já que tinha normativo interno para isso, não. Tem uma Da lei de execução recomendação e a fiscal. gente, a gente costuma seguir, e mais ainda, agora que eu estou na corregedoria, eu sei, vem de cima, vem da Corregedoria Geral do Seu Trabalho, e isso é incorporado pelas corregedorias regionais. Então, as corregedorias regionais também recomendam para que os juízes apliquem dessa forma. E vem cá, e vida de juízo assim, tem parte do glamour? Tem alguma coisa que você acha, é bom ser juiz assim, sei lá, para alguma coisa? Sei lá, eu não Ou vejo a muito gente que, assim, o glamour, pessoal que não, está mas... estudando para concurso, tem muito aluno, né? Que assiste, acompanha e tudo. E o que você pode dizer para quem está estudando para magistratura? Tem a Olha, parte, assim, de folclore a respeito de purpurina de glamour uma é vida? zero, glamour é É? zero, glamour zero. Eu levanto às 6 da manhã, às vezes 3 da manhã estou indo dormir. A gente trabalha sábado, domingo, feriado, não dá para dizer. Eu já recebi advogado no meu apartamento para eu poder despachar algo urgente, não no prédio, né? Não subiu no apartamento. Então, assim, glamour zero. Assim, já dormi quando lá no interior, eu dormia na própria vara, na cidade de Itu, eu dormia no gabinete, que ele era moldado, né, pra gente dormir lá Ave mesmo. Maria, mulher. Mas era divertido, assim, era uma aventura. Hum. Então, foi em Tu, aconteceu isso. Acho que em Mojimirim também tinha apartamento pra gente dormir lá mesmo. Então, assim, é glamour zero. Zero. Mas, ao mesmo tempo, é tão gratificante. Então, assim, se a pessoa também tem a ilusão de que o salário é alto. Eu não sei se na justiça estadual o salário é alto. É claro que é um salário muito maior que a maioria da população. Sim, Que a média de trabalho. que a média do trabalhador. Mas não é o salário que as pessoas às vezes divulgam na televisão. Eu falei, gente, eu queria ganhar isso, mas não ganho. Isso não. Não, mas assim, e aí eu assim, mas é um salário condizente com o fato de eu ter feito O concurso. graduação, especialização, mestrado, doutorado, não ter parado de estudar nunca, né? Então, assim, e às vezes eu falo para os meus alunos, quando eles questionam isso, eu falo, se a gente for comparar com 10 minutos na tabela da UAB, a gente olha 10 minutos de sustentação oral, dá mais ou menos R$ 4.000, o nosso salário não é alto. E demais, assim, eu não quero que a advocacia diminua os valores deles também, não, porque a advocacia, para você chegar a ser advogado, você também estudou muito, para você conseguir fazer uma sustentação, você ralou muito e você treinou muito para conseguir resumir tudo naqueles 10 minutos. Então, assim, Também tem isso, também tem isso. Então, assim, eu acho que a equação está errada. Não é advogados e juízes estão ganhando muito. A equação é a população brasileira está ganhando pouco. É verdade. Né? Então. Menina, ó, tô vendo aqui toda hora. Tem 3 minutos para esse negócio acabar. Vai Nossa, passando passou rápido. rápido e você é muito boa de prosa. Aí, Eu me gosto. diga aqui, pode dar uma mensagem para as pessoas que vão ouvir? Na verdade, esse projeto é para a gente conhecer melhor, né, personalidades das carreiras jurídicas e que podem dar inspiração para as pessoas que estão começando o estudo do direito. O que você pode dizer, Otilde, para esse pessoal? Olha, que tudo é possível. Se for para o bem, se for para a gente fazer o bem, é tudo possível. Assim, o concurso é fácil porque está nos livros. Todas as perguntas que vão fazer nas diversas fases do concurso, todas essas perguntas têm resposta nos livros. Se a gente estudar, dá certo. Estudar funciona. Estudar me salvou, entendeu? Vale a pena. Funciona e vale a pena. Então, só que não enxergue na magistratura algo assim glamuroso e algo que vai te dar dinheiro para você ir para Nova York, passear, ir para o Japão. Não. A gente tem o suficiente para pagar uma boa escola para os filhos, para ter uma casa legal e trabalha muito. A gente trabalha muito. Mas é um trabalho gostoso de ter. É mais ou menos como ter filho. Né? Você tem filhos, né? A gente, Verdade. como mãe, a gente trabalha muito, mas é um trabalho gostoso de ter. É um trabalho muito bom de ter.
Querida, te agradeço muito esse tempo e parabenizo também pela garra, pela coragem, pela força, a inspiração, a história de vida, né? O carinho que você parece ter com a profissão e mais do que isso, com as pessoas que estão envolvidas e que dependem, né, da prestação jurisdicional. Então, é muito inspirador a gente saber que na magistratura ainda tem muita gente assim, né? Com essa que está aí exclusivamente pela esperança de um mundo melhor, em poder ajudar, em poder contribuir, e de fato a gente não se conhece pessoalmente, e eu tinha uma admiração técnica, mas que passa a ser ainda pessoal e carinhosa com a sua pessoa, tá? Um beijo grande, estou vendo Obrigada. aí 21 segundos. A recíproca é verdadeira, viu? Obrigada, é um prazer falar com você. Beijo. Obrigado, querida, se cuida, Tchau, tchau. beijo. Até. Tchau, tchau.